Olá, então dando continuidade ao módulo de farmacologia aplicada à cardiologia, neste vídeo iremos falar sobre antianginosos, antitrombóticos e anticoagulantes. Então, antianginosos são medicamentos utilizados no tratamento da angina, sendo a angina de peito constituído o principal sintoma da cardiopatia isquêmica. Esse sintoma é causado por episódios transitórios de isquemia miocárdica. Então, a angina ela é o resultado da redução de oxigênio no miocárdio. Isso leva a um desequilíbrio na relação entre suprimento e demanda de oxigênio, ou seja, aquilo que é fornecido e aquilo que é necessário para o coração funcionar. Então, o principal ponto de entendimento, principal ponto para a compreensão dos medicamentos utilizados no tratamento da angina é entender essa relação de suprimento e demanda do oxigênio. Então, nesse sentido, a fisiopatologia da angina cardíaca, da angina típica, ela é percebida como um desconforto subesternal, compressivo e pesado, referido então como uma dor muito intensa na região do peito. Essa dor, esse desconforto, pode se irradiar para a região do ombro esquerdo, para a região da face flexora do braço, região do maxilar e região do epigástrico, muitas vezes sendo confundido com uma dor de dispepsia, por exemplo. Então, esse desconforto por conta da angina ocorre por fatores que diminuem a demanda do oxigênio, fatores que aumentam a demanda e por fatores que diminuem o suprimento. Então, o tratamento farmacológico visa o contrário, visa substâncias que diminuem a demanda e substâncias que aumentem o suprimento. Nesse sentido, os fármacos que atuam diminuindo a demanda do oxigênio vão atuar principalmente na frequência cardíaca, diminuindo essa frequência cardíaca, assim como a contratilidade cardíaca. Então, a gente tem como principais representantes desse mecanismo os antagonistas beta-adrenérgicos e alguns bloqueadores dos canais de cálcio, os BCCs. Fármacos também que atuam reduzindo a pré e a pós-carga, tem os nitratos orgânicos, como o mononitrato de isosorbida, e também alguns BCCs. Por outro lado, os fármacos que atuam aumentando o suprimento de oxigênio, tem os vasodilatadores, especialmente os BCCs, e alguns fármacos com efeitos pleiotrópicos, como as estatinas e os antitrombóticos. Então, o principal funcionamento desses medicamentos tem como base o aumento no fluxo sanguíneo coronariano e o aumento no fluxo sanguíneo do miocárdio regional. Então, com essa ação, esses medicamentos têm como função básica retorno ao equilíbrio entre a demanda e o suprimento de oxigênio. Então, os medicamentos antianginosos, eles melhoram o equilíbrio do fornecimento e da demanda do oxigênio, aumentando esse fornecimento através da dilatação de vasos, principalmente dos vasos coronarianos, e reduzem a demanda, principalmente reduzindo o trabalho cardíaco de débito e frequência e força. Então, os fármacos utilizados na angina típica atuam principalmente a reduzir essa demanda de oxigênio por redução na frequência e na contratilidade do miocárdio. Então, em contrapartida, a angina instável ocorre um aumento do fluxo sanguíneo do miocárdio e para controle dessa angina instável é utilizado agentes antiplaquetários, como o ácido acetilsalicílico, agentes anticoagulantes como a heparina,
para reduzir a trombose intracoronariana. Existe também outro tipo de angina, que é a angina variante, que o principal foco é evitar o vasoespasmo coronariano. Então, os medicamentos antianginosos são basicamente de 3 classes. A classe dos beta-bloqueadores, principal que propranolol, atenolol e metoprolol, que tem como função reduzir a frequência cardíaca, com isso reduzir a demanda de oxigênio e também reduzir a força de contração. Temos os bloqueadores de canais de cálcio, principalmente os dihidropiridínicos, amlodipino e nifedipino, que também têm efeito vasodilatador, e os nitratos, como a nitroglicerina e o mono e dinitrato de isosorbida, que são excelentes vasodilatadores, aumentando o suprimento de oxigênio. Bom, especificamente sobre os nitratos, são compostos muito simples, quimicamente falando, possuem como mecanismo de ação o relaxamento do músculo liso, principalmente do músculo liso de vasos sanguíneos. Com isso, há uma redução da pré-carga. A posologia dos nitratos, existe a nitroglicerina sublingual, utilizada muito em emergências, e existe o mono e o dinitrato de isosorbida, que são usados por via oral. Os nitratos, eles interagem com inibidores da fosfodiesterase 5, aumentando o efeito vasodilatador deles, gerando hipotensão, e também interagem com alguns outros antihipertensivos, aumentando o efeito de hipotensão. Dentro dos nitratos, a gente tem como contraindicação o uso de inibidores da fosfodiesterase 5, porque vai gerar esse intenso efeito vasodilatador, e pacientes com hipotensão grave pré-existente. Principais efeitos adversos dos nitratos, destaca-se a cefaleia, exatamente por conta da vasodilatação intensa, a tontura e a hipotensão ortostática. Então, os nitratos, eles atuam através da liberação do óxido nítrico. Então, esse óxido nítrico vai atuar lá nas células musculares e ele é liberado a partir do di e do mononitrato de isosorbida. E esse óxido nítrico vai atuar nas células musculares lisas, levando à ativação da guanilato ciclase. Isso gera um aumento de GMP cíclico. O GMP cíclico aumentado leva a uma desfosforilação das cadeias leves de miosina, relaxando o músculo liso. Então, a gente tem aqui o monocordil, que é o mononitrato de isosorbida, que já foi relatado por alguns alunos que prescreveram em ambulatórios. Ele produz um intenso efeito vasodilatador em artérias e em veias periféricas, com efeito proeminente em veias. Ele reduz, portanto, a demanda cardíaca de oxigênio, ao diminuir principalmente a pré-carga. E ele também reduz, só que modestamente, a pós-carga. Como ele também dilata as artérias coronárias e melhora o fluxo colateral, ele também interfere no suprimento. Ele melhora o suprimento de oxigênio. Então, o mononitrato, ele tem a apresentação de comprimidos 20 ou 40 miligramas, a cápsula de liberação retardada de 50 miligramas, comprimido sublingual de 5 miligramas e solução injetável para uso hospitalar de 10 miligramas por ml. A posologia usual é de meio a 1 comprimido via oral 2 a 3 vezes ao dia, ou uma cápsula de liberação retardada por dia. Em emergências, pacientes, por exemplo, com crise hipertensiva, com angina, é utilizado um comprimido sublingual, mantendo esse comprimido até completa dissolução, podendo ser repetida a cada 2 a 3 horas. O uso endovenoso, a dose usual é de 0,8 mg por quilo, podendo ser usado também em bolos ou infusão contínua.
Os efeitos adversos já mencionados, né? Principalmente hipotensão e cefaleia. E as contraindicações, destaca-se aqui a hipotensão arterial grave, já que ele vai aumentar ainda mais essa hipotensão. E ele é contraindicado como escolha de rotina em pacientes com infarto do miocárdio. Deve-se reservar apenas esse medicamento para casos complicados com insuficiência cardíaca, hipertensão arterial ou dor persistente, em que a suboclusão da artéria, responsável pelo infarto, pelo espasmo ou outras, permaneça inalterada. Temos também na mesma classe, só que agora o dinitrato, ele tem 2 nitrogênios e por isso ele tem um potencial maior. Os comprimidos orais não são indicados para o tratamento de crise, porque isso pode acabar gerando uma hipotensão intensa, que vai ter como efeito uma taquicardia. Então, ele é utilizado na terapia de ataque para angina pectoris, de 5 a 10 miligramas, de 2 em 2 ou 3 em 3 horas. Para profilaxia de crises de angina estável crônica, aí existem comprimidos sublinguais e via oral, sublingual de 5 e 10 miligramas, via oral de 5 a 30 miligramas. Para insuficiência cardíaca congestiva aguda, pode ser utilizado comprimido sublingual ou simples, de 5 a 10 ou de 10 a 40, de 2 em 2 ou de 6 em 6 horas. Na insuficiência cardíaca crônica, também pode ser utilizado a via sublingual ou a via oral, variando aí a dose. Esse comprimido pode ser partido, então, né, utilizando diferentes doses. Os efeitos adversos do dinitrato variam um pouquinho, além da hipotensão e da cefaleia e náuseas, destaca-se aqui a vermelhidão na pele e a ansiedade. Ansiedade principalmente por conta da taquicardia reflexa da hipotensão. Outro que existe é o propatilnitrato, ele possui 3 nitrogênios, potencial maior ainda. A apresentação que existe é sublingual 10 mg. A posologia é o comprimido sublingual 10 mg 3 a 4 vezes ao dia, podendo chegar na dose máxima de 40 mg. A dose pode ser repetida a cada 5 minutos, até que ocorra o alívio da crise aguda de angina, não excedendo a dose máxima. E o comprimido é dissolvido embaixo da língua ou na cavidade oral. Esse medicamento não pode ser partido ou mastigado, porque vai diminuir o seu efeito. Efeitos adversos, também novamente a cefaleia, a hipotensão. A hipotensão vai gerar vertigem, tontura e a palpitação. Contraindicações para pacientes com hipersensibilidade, além de pacientes com glaucoma, anemia grave, trauma craniano, entre outras contraindicações, como por exemplo, inibidores da fosfodiesterase 5, como sildenafila, tadalafila, entre outros. A nitroglicerina é muito usada em ambiente intra-hospitalar. Ele apresenta solução injetável de 5 mg por ml e é utilizado em pacientes com angina. Bom, além dos nitratos, que a gente não mencionou anteriormente, né? Apesar de poderem ser usados em outras situações, como insuficiência cardíaca, nós não havíamos mencionado eles anteriormente. Tem também a classe dos beta-bloqueadores, que nós já mencionamos na hora que falamos sobre antihipertensivos, também para insuficiência e arritmia cardíaca. Então, esses medicamentos atuam bloqueando o receptor beta-1 no coração, com isso reduz a frequência cardíaca e prolonga o tempo diastólico. Esses medicamentos existem diversos, né? Eu coloquei aqui 3 exemplos com algumas doses. Tem interação farmacológica com outros antihipertensivos, potencializando a hipotensão e também aumenta o risco de bloqueio atrioventricular. As duas principais contraindicações é paciente asmático e paciente com bradicardia significativa. Além dos 3 exemplos aqui de posologia, também tem o carvedilol e o bisoprolol, que são muito prescritos. Principais efeitos adversos: a bradicardia, fadiga e broncoespasmo. Então, os beta-bloqueadores, eles atuam por dupla ação. Eles aumentam a oferta de oxigênio, porque aumentam o tempo de diástole, e eles diminuem o consumo de oxigênio por reduzirem a frequência,
reduzirem a contratilidade e reduzirem o aumento da PA e da frequência no exercício, né? Além dos beta-bloqueadores, tem os bloqueadores dos canais de cálcio, os BCCs. Então, os bloqueadores dos canais de cálcio bloqueiam a entrada de cálcio e isso causa relaxamento do músculo liso, levando principalmente a vasodilatação e redução da contratilidade. Os BCCs são classificados em dihidropiridínicos e não dihidro. Os dihidropiridínicos são os dois primeiros, amlodipino e nifedipino, e os não dihidros, os dois últimos, diltiazem e verapamil. Os BCCs, eles causam efeitos diversos de edema periférico, tontura, cefaleia e constipação. Como o músculo liso vai estar relaxado, o intestino vai ter uma redução no peristaltismo. Interações farmacológicas, principalmente com beta-bloqueadores, aumentando essa hipotensão, e com alguns substratos da CYP3A4. As contraindicações, pacientes com bloqueio atrioventricular de alto grau e pacientes com insuficiência cardíaca descompensada. Então, aqui está a posologia dos BCCs, amlodipino de 5 a 10 mg, nifedipino 30 a 60, diltiazem de 120 a 360 e verapamil de 120 a 360 também. Beleza, mudando de assunto, saindo dos medicamentos para o tratamento da crise de angina, né, vamos dizer assim, nós temos agora os antitrombóticos. Os antitrombóticos são recomendados, então, em pacientes com predisposição à formação de trombos. Dentro dos antitrombóticos, especificamente, nós temos os antiagregantes plaquetários, que aqui destaca-se o ácido acetil salicílico. O ácido acetil salicílico, ele tem como mecanismo de ação inibição da COX e com isso diminui prostaglandina. Dentro da prostaglandina destaca-se o tromboxano A2. Então, o AS reduz a produção de tromboxano A2. Mas por que entre os AINES ele é o único usado como antitrombótico ou antiagregante? Porque ele inibe de maneira irreversível a COX. Com isso, seu efeito é mais prolongado quando comparado com os demais AINES. A posologia dele é uma vez ao dia. O principal efeito adverso são os efeitos gastrointestinais e a contraindicação para pacientes que tenham úlcera péptica ativa. E o clopidogrel, ele também tem efeito antiagregante, porém por um mecanismo de ação diferente. Então, o ácido acetil salicílico, aqui eu coloquei o nome de um medicamento comercial utilizado na cardiologia, que é o Somalgin Cardium, utilizado na dose de 100 mg uma vez ao dia. Então, ele atua aqui inibindo de maneira irreversível a COX-1. Com isso, a redução de tromboxano A2. Tromboxano A2 é uma prostaglandina que leva ao recrutamento e ativação plaquetária, resultando em agregação de plaquetas. Como a COX vai estar inibida, essa tromboxano A2 vai estar reduzido, consequentemente inibindo a agregação plaquetária. O Somalgin, ele é recomendado ao invés do, vamos dizer assim, né, o medicamento genérico, porque ele é um medicamento tamponado. Ele contém carbonato de magnésio e glicinato de alumínio. Então, ele tem um menor efeito gástrico, porque o próprio AS, não só pelo seu mecanismo de ação, mas pelo seu efeito ácido, ele aumenta a chance de gastrite e úlcera, aumenta a chance de hemorragia digestiva alta. Só que usado nessa forma de medicamento tamponado, ele minimiza um pouco esse efeito gastrointestinal. Então, o AS inibe a COX-1, e isso gera uma redução no tromboxano A2, gerando seu efeito antiagregante. A posologia para o efeito antiagregante é de 75 a 100 mg por dia, e algumas literaturas trazem uma dosagem diferente, de 81 a 325 mg por dia. Os principais efeitos adversos é irritação gástrica, risco de sangramento, efeito tóxico chamado salicilismo, e alguns pacientes podem ter reação alérgica. Então, as principais contraindicações: pacientes que tenham alergia ao AS, pacientes com úlcera péptica ativa, pacientes com tendência a sangramento, como pacientes hemofílicos, e crianças com febre,
Porque crianças com febre, essa febre pode ser por conta de uma infecção viral, e o AS em pacientes com infecção viral, crianças, pode gerar síndrome de Rey. As interações farmacológicas principalmente medicamentos que aumentem o sangramento, ele vai aumentar ainda mais. O AS pode deslocar na proteína plasmática alguns fármacos, gerando uma redução do efeito antiplaquetário. Então, outro medicamento que nós temos como antiagregante é o clopidogrel. Clopidogrel é um profármaco cujo metabólito ativo impede a ligação da adesina de fosfato ao receptor plaquetário P2Y. Com isso, há uma inibição da ativação do complexo glicoproteico, levando a uma inibição da agregação plaquetária. Então, esse profármaco inibe a ativação desse complexo, consequentemente inibe a agregação plaquetária. Esse medicamento está disponível na dose de 75 mg, normalmente usado uma vez ao dia. Então, os principais efeitos adversos se assemelham um pouco ao AS, causando dispepsia e dor abdominal. Além disso, também tem efeito de diarreia. Contraindicações, além de pacientes que sejam hipersensíveis, pacientes com sangramento patológico ativo, somente pacientes com úlcera péptica ou pacientes com suspeita de hemorragia intracraniana. Então, o clopidogrel destaca-se as interações farmacológicas com os IBPs, inibidores da bomba de prótons, porque esses IBPs se ligam ao mesmo enzima que é responsável por metabolizar o clopidogrel. Como ele é um profármaco, esses IBPs vão reduzir a ativação do clopidogrel, diminuindo o seu efeito. Então, não vai ter efeito antiagregante, o que pode gerar a formação de trombos. E também com medicamentos que aumentam o risco de sangramento, como outros anticoagulantes e outros antiagregantes. Então, aqui a gente tem um medicamento, o Clopidogrel, que é a associação do clopidogrel com o ácido acetil salicílico. E por último, nós temos os anticoagulantes, utilizados então em algumas situações muito específicas na cardiologia. A gente tem aqui a heparina não fracionada, temos a heparina de baixo peso molecular fracionada, principal exemplo o enoxaparina, o Clexane, e temos a varfarina. Bom, a varfarina entre os anticoagulantes, ele é de uso oral, a sua posologia depende do exame, né? Normalmente a dose inicial fica de 2,5 a 5 mg por dia. Contraindicações, pacientes grávidas, já que aumenta a chance de sangramento, e pacientes com sangramento ativo. A varfarina, ela atua antagonizando a vitamina K. Então, ela inibe a vitamina K epoxirredutase e inibe o fator de coagulação 2, 7, 9 e 10. Tem interação farmacológica, a varfarina basicamente interage com tudo e também interage com alimentos ricos em vitamina K, já que ela inibe esse metabolismo da vitamina K. Os principais efeitos adversos são sangramentos e necrose cutânea. Existe, além da fórmula de 5 mg no Marevan, também 2,5 e 7,5. A posologia, como mencionei, de 2,5 a 5 por dia normalmente. E a dose de manutenção de 2,5 até 10 mg por dia. Então, a gente pode ver que a varfarina possui inúmeros efeitos adversos. É um medicamento que muitas vezes é necessário ter cautela na prescrição, porque além dos efeitos adversos que está aí nesse slide, existem inúmeras interações farmacológicas. Contraindicações principalmente para a gestação, principalmente durante o primeiro trimestre, por conta da possibilidade de sangramento, e também durante 24 horas que antecedem e sucedem cirurgia ou parto, entre outras contraindicações que estão ilustradas na imagem. Interações farmacológicas, como eu falei, interagem com um monte de coisa. Então, a vitamina K, ela antagoniza a vitamina K, que tem efeito coagulante, né? Então, reduz o efeito anticoagulante da varfarina, o consumo de alimentos, por exemplo, espinafre, couve, entre outros. Entre os anticoagulantes orais não vitamínicos, ou seja, que não interferem com a vitamina K, existe aqui a rivaroxaban,
sabana, dabigatrana. Nomes difíceis de serem falados. Mecanismo de ação, eles são anticorpos que inibem o fator 10 de coagulação, fator 10 ativo, e com isso inibem a formação da trombina. Contraindicações, pacientes com sangramento ativo, vai aumentar ainda mais, e pacientes com insuficiência renal grave. Interagem com inibidores da CYP3A4 e com outros anticoagulantes, aumentando a chance de sangramento, e também esses medicamentos podem causar dispepsia. Bom, esses últimos aqui, eles são usados raramente, né? E existem outros. Sobre os anticoagulantes, tem aqui a heparina não fracionada e a heparina de baixo peso molecular. Esses são usados mais em pacientes que fizeram cirurgia, na prevenção de coágulos, né? Beleza, com isso a gente encerra o conteúdo de cardiologia. Me coloco à disposição para dúvidas de vocês. Até breve, tchau, tchau.